Se eu vivi uma vida com Deus, se eu vivi uma vida na palavra, se eu vivi uma vida de renúncia, então eu vou fechar os meus olhos e eu vou entrar nas bodas. Está tudo preparado, eu vou entrar, vai ser um dia de festa para mim. Eu vou entrar no reino do Cordeiro, no reino de Deus. Mas se eu brinco de evangélico, se eu brinco de cristão, eu não me converti, eu só tenho casca, eu só tenho aparência, mas eu não sou de Deus, eu vou fechar os olhos, eu vou para debaixo de 7 palmos e a minha alma vai para o inferno. Por quê? Porque eu não quis vestir as vestiduras brancas. Vestiduras brancas significa o quê? Pureza, limpeza. A pessoa, ela quer continuar no erro, quer continuar na sujeira, não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com Deus. Vem na igreja quando quer. Vem na igreja quando bem entende, não quer se firmar com Deus. As vestes dela ainda está suja. E vai acontecer que Jesus irá voltar, pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento, os cristãos vão desaparecer, como diz a Sagrada Escritura, ou então a pessoa pode morrer. E aí, meu amigo, ela vai abrir os olhos dela, ou no céu, porque ela decidiu em vida, decidiu vestir vestes brancas, em vida. Eu vou andar com Jesus, eu vou andar com Deus. Ou, que igreja o quê? Que Deus o quê? Eu quero beber mesmo, eu quero usar droga, eu quero fumar, eu quero trair, eu quero fazer coisa. Quem devolver dízimo, porcaria nenhuma, eu quero o dinheiro todo para mim. Não tem problema. Você não quer vestir as vestiduras brancas. Você não quer viver uma vida limpa com Deus. Você não quer ser a noiva de Cristo. Então tudo bem. Você pode ficar na igreja a vida inteira, até ficar velho. Só que no dia que tu morrer, tu vai para o inferno. E vai ser pior ainda. Pior ainda. Porque você conheceu e não viveu. Você ouviu e não praticou. Pior ainda, é hipocrisia. Olha aí. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu quê? Banquete. E os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a boda, vinde para a festa. Eles, porém, os convidados, eles, porém, não se importaram, e se foram, um para onde? Seu campo, suas propriedades, outro para os seus o quê? Negócios, seus trabalhos, seus negócios. Outros agarrando os servos de Deus, os servos de Jesus, os maltrataram e chegaram até matar, e os mataram. Você vê que aqueles convidados não se importaram com o convite, eles não se importaram com o convite de Jesus, com o convite de Deus. Uns falaram: eu tenho minha casa, a minha propriedade, eu tenho o meu negócio, o meu trabalho. Outros, quando foram convidados, maltrataram os servos de Deus. Ei, Bíblia é o quê, pastor? É tudo bandido, igreja é tudo sem vergonha, não é assim? Aí o Senhor, tá bom. O Senhor, ele só faz uma coisa, ele só fica anotando o que tu fala. Ele só fica anotando o que você faz. Tem um livro que se chama o livro da vida. Vai tudo para o livro. É o diário de Deus. Ele vai escrevendo tudo que tu fala, tudo que você faz. Ele só vai anotando. Então não quiseram aceitar o convite. Estavam mais preocupados com as suas propriedades. Estavam mais preocupados com a sua vida financeira, estavam mais preocupados com os seus negócios. Mesmo assim a pessoa, ela prefere o mundo, prefere o pecado, prefere a sujeira. Só que Deus está anotando tudo.
Deus está anotando tudo, escrevendo tudo. Porque você não está na presença de Deus com vestes limpas, com vestiduras lavadas. Você não está na presença de Deus com coração puro, com coração limpo. Você só está na igreja com um único propósito: vencer na vida. Você não está na igreja com o propósito de vencer a sua carne. Primeiro eu venço a minha carne, depois eu venço na vida. Se você perguntar para mim, bispo, a igreja tem contas altíssimas? Tem. A igreja tem compromissos altos? Tem. O senhor sabe quanto que dá a oferta da igreja? Não. E nem quero saber. Porque eu não sou pastor para saber o valor de oferta da igreja, para me preocupar. Eu tenho comigo uma responsabilidade. Se eu não for pastor, se eu não for dirigente, se eu não trazer o compromisso para mim, a igreja acaba. Então eu tenho que estar à frente de tudo, mas eu não me preocupo. Eu confio em Deus e eu sei que chega no final do mês, todas as contas são pagas. E quantos não são os pastores que estão me assistindo, me ouvindo agora, que 24 horas só pensam no valor da doação da igreja? 24 horas só pensa em trocar de carro, só pensa em ter uma casa melhor, só pensa em ter dinheiro, só pensa e fica, sabe? A igreja, para eles, é uma oportunidade de emprego. Não tem o temor, não tem o respeito, são homens mecânicos. Aprenderam a função de pastor, exerce a função de pastor como se fosse não um chamado divino, mas como se fosse uma profissão. Deus abomina isso. Eu tenho que saber que antes de ser pastor, eu sou uma alma, e eu tenho que manter as minhas vestes o quê? Brancas. Porque antes de ser pastor, antes de ser dirigente de um trabalho, eu sou uma alma. Eu tenho que guardar minha alma, eu tenho que conservar minha alma. Eu não posso perder a minha salvação. E quantos não estão perdendo a salvação? Porque só se preocupa com os seus campos, com os seus negócios, só se preocupa com a sua vida material. E não se preocupa com a sua vida espiritual. É o pastor que quer aparecer para o líder. Não se preocupa com as almas. É o membro que vem na igreja, se preocupa mais com o trabalho dele do que com Deus, se preocupa mais com o negócio dele do que em ser fiel a Deus. Não tem temor de ser dizimista, de ser ofertante, para todo mundo trazer o dízimo, para todo mundo ser fiel. Às vezes o pastor tem que dar cajadada na cabeça da ovelha para ver se ela é fiel, porque se falar para a ovelha assim, ó, traga o dízimo, tal dia é o dia do dízimo, tem pessoas que nem se importam em trazer, porque não querem carregar as vestiduras brancas, querem ter uma vida promíscua, uma vida no erro, uma vida na mentira. Só que Jesus está anotando tudo, de pastor, de obreiro, de membro. Não adianta chegar e querer entrar no céu na marra. Só vai entrar no céu aqueles que guardam as vestiduras brancas e aqueles que aceitam os convites dos servos do Senhor. Todo culto que você vem aqui, o Espírito Santo nos usa para te fazer o convite, para você se converter, para você se arrepender, para você voltar para o caminho, para você não se afastar da presença de Deus, para você largar o adultério, largar a fornicação, para você largar o erro, para você vir para a palavra. E tem pessoas que entram aqui, saem por aqui e acham que está tudo bem. Não está tudo bem não, está tudo bem não, porque todas as suas ações malignas Deus está escrevendo. Olha o que ele diz aqui, versículo 5, leiam vocês bem alto o versículo 5, vamos lá. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e o quê?
Porque olha para mim, o servo de Deus, ele só faz levar a vontade do Senhor. O servo de Deus só faz levar a palavra do Senhor. Mas e quantas pessoas não querem nem saber? O rei, que é o Senhor Jesus, que isso aqui é uma parábola, é uma história com fundamento. O rei, que é o Senhor Jesus, ficou irado. Ficou o quê? Irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou o quê? A cidade. Aquele que não se arrepende, aquele que não quer estar aos pés da cruz, aquele que não quer largar a vida do mundo, aquele que não quer largar o pecado, aquele que não quer largar o erro, a ira de Deus se acende sobre esse povo. Não foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou o que do céu? Fogo e enxofre e matou todos ali queimado vivo? Não foi o que aconteceu na época de Noé? Deus mandou a água, o dilúvio e matou todos? Foi ou não foi? Não foi como na época de Jesus? Jesus morreu na cruz, deu a vida por nós, fez discípulos, fez homens de Deus, fez servos de Deus, e um deles era Pedro. E Pedro estava apacentando uma igreja, Pedro estava apacentando uma igreja, ensinando o povo da igreja, pastoreando uma igreja, dirigindo uma igreja, ensinando o povo a vestir as vestes brancas, a abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar a avareza. Aí chega um casalzinho lá, falsos, mentirosos. Quer ser falso, quer ser mentiroso, fica no mundo, não vem para a igreja não, irmão. Igreja é para quem quer se converter, para quem quer se arrepender, diga graças a Deus. Igreja é para quem quer vestir as vestes o quê? As vestes brancas, as vestes limpas, quer estar na presença do Pai. Não, quer estar na igreja com mentira, quer estar na igreja no pecado, quer estar na igreja na sujeira. Diante de Deus não fica não. A Bíblia diz que o imundo não fica diante dos olhos de Deus. Não fica. Aí vem o casalzinho para o apóstolo Pedro, vem lá trazer o dízimo e a oferta. Aí Pedro olhou bem para a cara do membro da igreja, olhou bem para a cara do homem lá, do marido, e falou: você está trazendo aqui o quê? Ah, é porque eu vendi uma propriedade, e eu estou trazendo aqui a minha fidelidade. Aí Pedro falou: você vendeu por quanto a propriedade? Aí ele mentiu. Ele vendeu a propriedade por um valor acima, mas ele queria dar o dízimo o quê? Ele queria dar uma oferta o quê? Aí ele mentiu para o pastor. Olha, um exemplo, ele vendeu a casa por 500 mil, e ele falou para o pastor que vendeu a propriedade dele por 100 mil. É um exemplo. Mentiroso. Aí Pedro falou: por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Você não mentiste para mim, para os homens, você mentiu para Deus. O homem caiu duro e morreu na mesma hora dentro da igreja. Nada passa impune aos olhos do Senhor. Você não fica achando que Deus é trouxa não, porque Deus não é, e nem Jesus. Você quer o céu, você quer ser cristão, vai pagar o preço. Pagar o preço não é dinheiro, dar carro, dar casa, dar dinheiro na igreja não. Pagar o preço é você assumir a sua cruz e abandonar a tua vida no mundo. Isso é pagar o preço. É ser fiel nas coisas de Deus. Não tinha temor nenhum. Não temor nenhum. Ele queria ter uma vantagem, ele queria enganar Deus. Aí enterraram o homem lá, o defunto, enterraram. Aí daqui a pouco chega a mulher dele. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Ele veio aqui para a igreja. Ele veio para a igreja e não voltou para onde? Para casa. Não brinca com Deus não, irmão. Não brinca com Deus não. Se você cai na mão do diabo, Deus te livra. Mas se você cai na mão de Deus, quero ver quem vai te livrar. Não brinca com Deus não. Aí chega a mulher dele, aí Pedro queria salvar a mulher, porque ela estava de conluio com o marido. Deus queria salvar ela ainda. Aí Pedro perguntou para ela: mulher,
Vendeste por quanto a propriedade? Ela mentiu de acordo com o marido. Pedro falou: aí estão os pés do que sepultaram o teu marido e te sepultarão também. A mulher caiu morta dentro da igreja. Porque qual foi o pecado deles? A avareza, apego ao dinheiro. Tu tem que dar graças a Deus, meu irmão. Se passar 100 reais na tua mão, se passar 10 mil, 15 mil, 500 mil, glória a Deus, eu vou poder dar um dízimo melhor, vou poder dar uma oferta melhor, aleluia. Mas aquele casalzinho era podre, ó, miseráveis. Tem mais é que morrer mesmo. Tem mais é que morrer. O diabo entra, destrói tudo. Destrói tudo. Porque está na igreja de aparência, está na igreja mentindo, está na igreja enganando, está na igreja desejando mulher dos outros, homem, marido de outra, está na igreja querendo estar no mundo. Meu irmão, não brinca com Deus não, porque o Senhor Ele é amor, mas Ele também fica um Senhor irado. Ele se ira também. Isso é muito triste, porque Deus manda os servos para chamar para a festa, para as bodas, e os convidados não querem. Quantas pessoas passam por aqui, pedem ajuda, orações, mas não querem compromisso, não querem servir a Jesus. Olha aqui, ó. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou o quê? A cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Olha só, a festa estava o quê? Mas os convidados não eram o quê? Dignos. Nós só somos instrumento de Deus. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas eu tenho que ser santo. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu tenho que ter fidelidade no meu casamento. Eu tenho que ser um bom pai para o meu filho. Eu tenho que mostrar para o meu filho a conduta de um homem de Deus para ele. Eu tenho responsabilidades. Aí a pessoa, ela só quer o que Deus pode fazer por ela, mas ela não quer fazer nada por Deus. Deus, Ele só quer que você venha amá-lo, que você venha respeitá-lo, que você venha ser fiel. Então tem muita gente que quer servir a Deus, mas não quer ter compromisso com Deus. Não quer ter compromisso com Deus, não quer ser fiel a Deus. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Mas se você aceita o convite, Ele te trata como filho, as suas vestes são purificadas, você é lavado e remido pelo sangue dEle, e você tem a vida eterna no nome de Jesus. Mas se você maltratar os servos dEle, se você não quiser ouvir a palavra, se você focar mais nos seus negócios, se você focar mais nas suas propriedades, se você se preocupar mais com dinheiro e não em fazer a vontade do Papai do Céu, você está perdido. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram o quê? Dignos. Não quiseram. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e o quê? Maus e bons. Amém? E a sala do banquete ficou repleta de quê? Olha para mim. Isso aqui é uma parábola que fala acerca da salvação. Jesus, ele veio para os maus e para os bons. Jesus quer que todos sejam salvos. Jesus veio para
para a prostituta, para o homossexual, para o assassino, para o adúltero, para o fornicador, como Jesus veio também para pessoas boas, que não praticam pecado. Jesus veio para salvar todos, mas a pessoa boa ou má, ela tem que aceitar Jesus e abandonar o quê? A coisa má. Ela tem que aceitar Jesus e abandonar o erro, o pecado, a sujeira. Jesus, ele não aceita o mal, receber o convite e continuar sujo. A partir do momento que você entrou aqui dentro, você tem que ter humildade e temor e querer de Deus uma nova vida. Deus, me limpa, me perdoa, eu tenho nojo de mim, eu não quero mais ser esse homem, eu não quero mais ser essa mulher, eu quero ser limpo, me ajuda, eu quero ser limpa, eu quero fazer as coisas certas, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom cristão. Me limpa, eu não quero essa sujeira mais comigo. Eu sou agarrado a coisa material, ou então eu sou um homem pervertido, uma mulher pervertida, eu só penso coisas ruins, meu Deus, me limpa, me purifica, me lava, eu não quero mais essa vida. Aí sim, essa pessoa pode seguir Jesus, porque ela não quer mais viver no Agora a pessoa vem na igreja, conhece a palavra e quer continuar no erro, ele vai mandar é fogo. Versículo 11. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam onde? À mesa, ele notou. O rei o que, pessoal? Notou ali um homem que não trazia veste o quê? Ele notou que tinha alguém ali na festa que não estava com a roupa adequada. E qual era a roupa? Branca, pura, nupcial. Qual é o vestido? Que cor que é o vestido que a noiva usa? Branco. Simboliza virgindade, pureza. Apesar que hoje se casam de vermelho, de preto, né? O rei, que é o Senhor Jesus, percebeu que tinha alguém ali que não estava limpo. Não quis se arrepender. Olha o que aconteceu. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste o quê? Nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui, sem veste nupcial, sem arrependimento, sem se converter? Como é que você entrou aqui? E aquele homem o quê? Emudeceu, ficou triste, ficou parado. Você vê, essa festa é o dia da entrada no reino de Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir para o céu. Mas e a vida que vive aqui? E a vida que vive aqui? Você vive uma vida com vestes brancas ou você vive uma vida com vestes sujas? As amizades, as atitudes, os pensamentos. Todo mundo quer ir para o céu. Tem uns que, se puder invadir, até invade, mas no céu não vai ter jeito. Só vai entrar na festa, só vai entrar no reino de Deus quem tiver vestes brancas, vestes limpas, um coração puro. Só vai entrar no reino de Deus quem morrer para essa vida, quem abandonar o pecado, abandonar a sujeira, quem não se preocupar com os campos que tem, com as propriedades que tem, quem não se preocupar com as casas que tem, quem não se preocupar com o dinheiro que tem, quem não valorizar mais o mundo, só vai entrar no reino de Deus quem prioriza Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém, gente? Ser cristão não é fácil.
Lógico que não. Ser cristão é para quem quer Deus acima de todas as coisas. E esse aqui entrou de penetra, mas não vai ter penetra não. Olha o que aconteceu. Leia vocês aí o versículo 13. Amarrai-o e lançai-o para fora. Aonde? Ali haverá choro. Naquele dia, o Senhor Jesus não vai ser o nosso advogado. Naquele dia o Senhor vai ser o nosso juiz. O juiz é aquele que dá a sentença. Hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje, se você cair aos pés de Jesus e se arrepender, Ele te perdoa. Hoje, se você quiser abandonar o mundo e viver uma vida com Deus, Ele te aceita, Ele te perdoa. Hoje Ele é o nosso advogado. Não importa o que você fez, Ele te libera o perdão. Mas no dia que você morrer e no dia do juízo eterno, não tem mais perdão, é justiça. Andou nos meus caminhos, priorizou a minha vida, priorizou a minha palavra, respeitou os meus servos, respeitou, não maltratou, respeitou os meus servos, entra no gozo do Senhor. Entra na presença de Deus. Entra no gozo, entra na presença de Deus. Agora, quis viver uma vida o quê? Errada. Quis viver uma vida torta. Tu acha que você vai para o céu? Você está enganado. O meu Deus nesse dia vai ser um Deus justo, severo. Não quis as vestes brancas, não quis se converter, não quis abandonar o pecado. Nesse dia vai ser lançado no fogo, no inferno. Vai ser amarrado e lançado no fogo. Porque só os que estão com as vestes embranquecidas entrarão no reino de Deus. E quando eu bebo, quando eu fumo, quando vivo no pecado, na sujeira, eu estou sujo. Sabe que é com o dízimo que a igreja paga os aluguéis, é com as ofertas que a igreja paga a programação de rádio, paga a estrutura que ela tem. Vou dar dízimo coisa nenhuma não, vou dar oferta nenhuma não. Deus só está te olhando. Para mim você não quer fazer, para a obra você não quer fazer. Mas quanto que você gasta lá fora com remédios, com acidentes no carro? Quanto que você gasta lá fora? Com mulheres, com vícios. Deus só fica anotando tudo que tu faz. Tudo que tu faz. Versículo 13. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Só vai ser escolhido para entrar no reino de Deus os que querem vestir as vestiduras brancas. Eu quero largar o adultério, eu quero largar a mentira, eu quero ser dizimista, ofertante da obra, eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero ser fiel ao meu marido, eu quero estar nos cultos da igreja, eu quero ser membro, quero me batizar nas águas, eu quero Jesus, eu quero Deus, eu aceito as vestes brancas, eu aceito matar a minha carne, eu aceito, eu quero. Aí Jesus, meu irmão, no dia que você fechar os olhos, ou no dia do arrebatamento, você vai entrar direto. Entrar direto. Porque você anda de vestiduras o quê? Branca. Abra em Apocalipse. Apocalipse.
Último livro da Bíblia. Diz assim, ó, versículo 11. Pronto? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, que são os poderosos, e os pequenos, as pessoas mais simples, postos em pé diante do trono. Então se abriram-se os livros, ainda outro livro, e o livro da vida também foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito aonde? Nós vamos ser julgados segundo o que tiver escrito lá na agenda de Deus, lá no diário de Deus lá. Se eu tenho as vestes brancas, eu não tenho que me preocupar. Mas se eu sou uma pessoa que vivo no erro, vivo na sujeira, vivo no pecado, eu sou um mascarado, uma mascarada, venho na igreja, mas a minha vida está suja, então eu vou ser julgado e vou ser sentenciado, porque você pode esconder da tua mulher, você pode esconder do teu marido, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, mas de Deus vocês não escondem nada. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. As suas boas e as suas más intenções. Deus é justo, mas o dia dele vai ser o dia de severidade. Cada um vai ser julgado segundo o que fez. Quem morreu no mar lá, o Titanic, esse povo que morreu no mar aí, ó, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram mortos que neles o quê? Havia. E foram julgados um por um, segundo o quê? As suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito aonde? Esse vai ser lançado direto para onde? Do lago de fogo. Não quero ter vida com Deus. Não quero. Vão para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Não quero igreja, não quero negócio de Deus, é tudo mentiroso, isso ainda existe. A pessoa não quer ter vida com Deus, o nome nem para o livro da vida vai. Se morrer já vai direto para o inferno. Vai ser julgado ainda aqueles que se batizaram, aqueles que estão na igreja, aqueles que aceitaram uma vida com Deus, vão ser julgados. Porque muitos que se batizaram, muitos que vêm na igreja não querem ter nada com Deus, é mentirosos. Então vão ser julgados, porque Deus não é injusto. Porque vai dizer, mas era pastor, mas era obreiro, mas era membro da igreja há 20, há 30 anos e... Não, mas eu tenho os livros aqui, meu filho. Eles iam na igreja, mas fumava, bebia, traía, fazia coisa errada, não se arrependeram, as vestes deles eram podres, eram sujas. Eles iam na igreja, mas eles eram mentirosos. Aquele que nem na igreja quis vir, aquele que nem aceitar Jesus quis, aquele que não quis saber de vida com Deus, já vai ser lançado direto no lago de fogo. Que é a morte da alma. Porque esse corpo aqui, ele morre, mas a alma da pessoa, ela não morre, ela é eterna. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Por isso que nós vamos ter que o quê? Por isso que nós temos que ter sede de Deus, sede de Jesus. Por isso que nós temos que ter vontade de vir na igreja aprender da palavra. Temos que ter vontade de vir para o culto. Temos que ter vontade de buscar Deus, buscar o Espírito Santo, se batizar nas águas. Temos que ter vontade de ficar na palavra, de sermos obedientes.
Se o servo de Deus vem aqui e faz um convite, olha, nós vamos ter a vigília no final do mês, todo mundo tem que querer participar, eu quero ir, eu vou dar um jeito e tal, sabe? A pessoa, ela tem que se manifestar, ela tem que aceitar Jesus, tem que ter sede, vontade de Deus. Olha o que ele diz aí, no capítulo 21, no versículo 7. O vencedor, quem? O vencedor o quê? Que vai ganhar as Olimpíadas? Que vence a corrida de carro? O vencedor, aquele que vence a si mesmo. Porque o nosso eu quer nos derrubar. O nosso eu não quer que a gente fique na igreja. O nosso eu, a nossa carne, não quer que a gente se converte. O nosso eu, a nossa natureza humana, quer que a gente brinca com Deus, brinca com a obra de Deus. Então nós temos que vencer a nós mesmos. O vencedor é aquele que vence a ele mesmo, a vontade dele. Olha aqui, ó. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Então, para ser filho de Deus, nós temos que aceitar o convite dos servos, nós temos que nos vestir de vestes brancas, temos que ter vida com Deus, vencer o nosso eu, a nossa carne, lutarmos pela família, lutarmos pela nossa salvação. Nós temos que vencer o nosso eu. Quanto, porém, aos que não vencem? Quanto, porém, a quem? Lê alto aí. Espera aí, quem é o primeiro da lista? O primeiro da lista que vai para o inferno não é o adúltero, não é a adúltera, não é o assassino. O primeiro tipo de gente que Deus não suporta é o covarde. É aquela mulher covarde. É aquela mulher que ouviu a palavra, ela ouviu o que Jesus pode fazer e mesmo assim ela é covarde. Tem medo de falar para o marido que vem na igreja. Tem medo de falar para a família que se converteu, é o covarde. Não fala de Jesus para as pessoas que estão em volta, é covarde. Tem um voto na igreja, um voto de fé, um voto inspirado por Deus, é covarde, não participa. Covarde, Deus abomina a covardia. Deus não suporta a gente covarde, medrosa. A pessoa tem que ser de fé. A pessoa tem que ser de ousadia, tem que ter um espírito forte. Primeiro aos covardes. Ah, mas eu vou aceitar Jesus, eu vou batizar nas águas, eu vou ter que parar de fumar, É o covarde. Ele não confia que Deus vai tirar o desejo maligno do coração dele. Olha aí, ó. Primeiro é o covarde. Os covardes, depois é quem? Opa, os incrédulos é aqueles que o quê? Não crê. Isso é tudo mentira, tudo é mentira isso aí. Pastor, tudo isso aí é mentira. Vai. Meu irmão, os incrédulos que não crê, os abomináveis que praticam coisas o quê? Abomináveis, como homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. Homem que quer ter intimidade com a mulher pelo ânus, isso é abominável a Deus. Abominável. Práticas abomináveis. Deus, ele abomina. Abomina. Olha aí, ó. Os abomináveis, aos assassinos, aí vem os impuros, os olha os feiticeiros aí da bruxaria, da macumbaria, aos feiticeiros, aos idólatras, olha aí, ó, quem fica adorando imagem, fica adorando homem aí, aos idólatras,
E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é a morte da alma. Todos vão para o inferno, para o fogo. Então você está sendo convidado hoje pelo Senhor Jesus a participar de uma grande boda, de uma grande festa, que vai ser no dia da chegada do Cordeiro. Você quer participar dessa festa? Sim ou não? Sim. Mas você está disposto a lavar suas vestes? Você está disposto a limpar sua vida com Deus? Lágrima de crocodilo não convence. Tem gente que chora que nem criança aqui. No outro dia está na balada, no outro dia está no vício. É arrependimento mesmo. É a pessoa falar: meu Deus, eu não quero ser incrédulo, eu não quero ser abominável, eu não quero ser covarde. Meu Deus, eu quero Jesus, eu quero a palavra de Deus, eu creio no que está escrito na Bíblia, eu creio, eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder a minha alma. Eu quero ir para o céu, eu quero Jesus. Oh Jesus, me perdoa. Oh Jesus, eu quero te seguir, eu quero ter compromisso contigo, eu quero conseguir ficar na igreja, eu quero seguir os teus caminhos. Esse aí, meu irmão, vai ter festa no céu na vida dele. Então não brinque de evangélico, não brinque de crente. Seja um crente, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Porque hoje o nosso Jesus, ele é advogado. Mas nesse dia da nossa morte, no dia que ele voltar, ele vai ser juiz. Porque depois que morre, não tem mais arrependimento. Eu tenho que me arrepender enquanto eu estou vivo. Eu tenho que me arrepender enquanto eu estou vivo, para poder entrar no reino de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Eu quero Jesus. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero me envolver com as coisas de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero abandonar os vícios, eu quero abandonar essas loucuras que passam na minha mente, eu quero abandonar essas amizades mundanas, eu quero ser uma pessoa de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.